Governo dos Estados Unidos bloqueia o TikTok em todo o território. Isso significa que nas lojas de aplicativo lá nos Estados Unidos o TikTok foi retirado. Tudo isso se deu porque o governo americano chegou à conclusão de que o TikTok faz a coleta dos dados dos cidadãos americanos e utiliza para benefício próprio. Todo mundo aqui sabe que a China tem um governo comunista e tudo isso se trata de praticamente uma guerra fria, só que agora tem um pouco de um toque especial quando se trata de uma guerra cibernética que já tem acontecido há um tempo, só que está cada vez mais se intensificando no nosso mundo. E como eu ouvi dizer, eu não consigo confirmar, que o funcionamento do TikTok pode funcionar de duas formas. E por que eu trouxe as duas? Porque eu não tenho certeza nem de uma nem de outra. Você pode ir mais a fundo sobre isso, porque eu realmente não fui atrás do TikTok, eu nem tenho TikTok, não consigo te dizer quais as informações que o TikTok coleta, porque eu acho que é uma plataforma que não agrega valor. Então eu não tenho. Mas ouvi informações de X grupo de que o TikTok não tem na China, só em outros países, e a China utiliza isso para coletar informações para o Partido Comunista, e outras pessoas dizem que tem, mas é regulado. Os chineses não assistem qualquer informação assim aleatória, pessoas dançando ou coisa do tipo. Lá eles têm seus temas, seus vídeos, suas informações, e não é totalmente liberado como é no Brasil ou foi nos Estados Unidos e em outros países. Então existe um certo limite, uma certa regulação lá na China. A China culturalmente já tem aí a sua grande estratégia quando ela quer fazer parte de uma economia, de um nicho de mercado, por exemplo. Vamos imaginar aqui o mercado de automóveis, de maneira genérica, bem simplificada. A China quer fazer parte aí desse mercado, ela manda algumas pessoas para os Estados Unidos, abre uma empresa, começa a fabricar veículos com o uso do dinheiro público lá do povo chinês, e com isso o preço do veículo fica mais baixo que os demais. As pessoas compram esse veículo, que no começo eles vão entregar a melhor qualidade do mundo, você pode ter certeza. Feito isso, ela vem com novos modelos, começa a se expandir, ganhar mercado, crescer, e no final tá batendo de frente com grandes montadoras aí, e ninguém viu de onde começou e onde isso vai terminar. Isso é comum a China e outros países, como por exemplo a Rússia, para fazer parte de um nicho de mercado e começar a entender como a coisa funciona e lucrar com isso. Toda essa grana vai para o partido desses países que precisam se beneficiar e utilizar esse dinheiro para continuar investindo aí na sua ideia. Normalmente a China tem essa cultura. E esse banimento, no meu ponto de vista, ele é positivo, porque se trata de coletar os dados das pessoas. E hoje, devido à forma com que as coisas têm acontecido, referente à Ucrânia, Rússia, Estados Unidos, Taiwan, China, entre outras potências e superpotências aí, países desenvolvidos e subdesenvolvidos e assim por diante, a coisa tem migrado para uma famosa guerra cibernética. Isso quer dizer que a China prepara muitos soldados para hackear informações americanas e também de países da União Europeia que estão indo contra os seus ideais, suas ideias, ideologias, o que você achar melhor. Então eles usam esses hackers para coletar essas informações e ter dados privilegiados para sair na frente em muitos setores, principalmente o militar. E a China tem vindo fortemente para essa área, e não só ela. Existe também o Irã, existe também a Rússia, existe também a Coreia do Norte, que tem feito muito isso. Só que essa parte só é liberada para os militares, para o Partido Comunista. Então eles preparam esse tipo de pessoas para lutar nesse tipo de guerra. Com isso, esse bloqueio é algo extremamente positivo, porque esses hackers não vão conseguir utilizar dados dessas pessoas, desses cidadãos, para conseguir outras informações privilegiadas. Então há uma ação positiva em fazer o bloqueio do TikTok. Porém, aí vem a grande questão, que eu não sei ainda se é positivo ou negativo, mas nós vamos
montando a ideia no decorrer do vídeo, que é a questão do Elon Musk dizer que o bloqueio do TikTok ele não é a favor. Por que ele não é a favor? Porque isso pode espirrar nele, e não só nele, Mark Zuckerberg, entre outros criadores de aplicativo. Onde isso pode espirrar, pegar, ou coisa do tipo que você achar melhor. Eu vou te dar um exemplo aqui. O TikTok foi bloqueado. As chances do Twitter ou X ser bloqueado, Thread e assim por diante, bloqueado não, mas passar por uma regulamentação do que pode ser postado ou não, sim, isso pode. De como as coisas vão ser feitas para que os usuários se cadastrem, isso podem também. Vou dar um exemplo. Se você tem aí que fazer um cadastro no X, colocar o seu nome, e-mail, telefone, seu CPF, seu RG, seu endereço, etc. tal, outras informações podem ser necessárias, como fotos, né, pegar aí a sua biometria ou algo do tipo para você realizar um cadastro. O governo informar que isso é para sua própria proteção e se beneficiar na coleta dessas informações para o seu uso. Isso o governo americano pode fazer, o governo brasileiro pode também utilizar dessa ação para seu próprio benefício, como também a União Europeia, que quer bloquear o TikTok, pode utilizar desse artifício também. Ou, no momento em que você fizer o cadastro na plataforma, essas informações pessoais serão retiradas. Significa que os aplicativos, essas empresas não terão esses acessos, e aí você vai poder criar uma aplicação sem passar dados que podem comprometer a sua vida, como por exemplo um RG, um CPF e assim por diante, onde a coleta dessas informações outras pessoas podem utilizar para fazer cadastros em bancos, plataformas online ou coisa do tipo, que não tem um certo padrão de segurança. Então, existe esses dois lados, o positivo e o negativo da coisa. E qual que vai acontecer? Os Estados Unidos, se vai regular a forma com que as pessoas se cadastram, acredito que seja difícil. Acho que as coisas se manterão até que as empresas venham apresentar alguns escândalos. Aí eu vou usar o X como exemplo. No caso, tem lá as informações dos dados americanos, ocorre um grande ataque hacker e milhões de dados são aí vazados ou roubados por um grupo, independente de que país ele trabalha, ou do próprio Estados Unidos. Esses dados aí são comprometidos, são hackeados por um grupo. Isso sim pode causar uma consequência à empresa. E quem vai ditar essa consequência? O governo americano. Então, essa artimanha, esse artifício pode ser utilizado com base em determinados escândalos cibernéticos. Aí é um caso que a gente pode aí somar. Agora, diferente disso, acredito que não. Acredito que as coisas continuarão da mesma maneira. Mas os donos de aplicativos têm que se preocupar, porque isso pode pegar neles de alguma maneira. E vir aí regulamentações que no final acabem prejudicando e minimizando os seus lucros, entre outras informações, serviços que eles podem divulgar e mostrar para as pessoas. Então fique aí atento com as informações. Se vai acontecer no Brasil, o governo brasileiro é muito lento, mais lento ainda que o americano. O Brasil atualmente, devido ao nosso presidente que é mais pró-China, acredito que o TikTok não seja banido aqui. Se for, vai levar um certo tempo. Esse tempo aí já passou 2, 3 candidaturas presidenciais. Então aqui as coisas funcionam mais devagarzinho, mais a passo lento. Então, quem tem TikTok, aproveite, use bastante, ganhe muito dinheiro rebolando, porque por enquanto aqui a coisa ainda vai continuar, acredito eu. Não sei se o Brasil vai utilizar os Estados Unidos como exemplo para bloquear o aplicativo. Acho que não, mas fique atento aí com as informações de notícias e dados, e eu vou atualizando as pessoas que são inscritas aqui no canal. Então se inscreva e ative o sino das notificações.
E saindo aí novas atualizações sobre esse caso, eu trago aqui para vocês. E nos vemos nos próximos vídeos. Falou!